Pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? E que logo a gente consiga voltar à nossa rotina diária, ter as aulas, tirar as dúvidas. Espero que estejam todos bem, então. Um grande abraço. Pessoal, voltando então, né, a fazer uma breve explicação sobre sobre as atividades encaminhadas, né, na última semana pelo aplicativo Google Sala de Aula, onde foi constatado ali duas doenças, né, ligadas ao cromossomo X, que a gente relatou sobre hemofilia e o daltonismo. Então agora eu vou virar o telefone aqui, né, e vou tentar explicar então sobre essas duas doenças e agradeço quem já encaminhou as atividades lá na plataforma e peço, tá, pessoal, para aqueles que ainda não encaminharam, né, que mandem, né, ou de repente façam um resumo à mão mesmo, entreguem na escola para não ficar em branco nessa a nota de vocês, tá? Então, explicando um pouco sobre hemofilia e o daltonismo. Eu só vou girar aqui e vou explicar, certo? Então, pessoal, o que seria a herança ligada ao sexo? Digamos que tem duas doenças, né, que são bastante relatadas, que é a hemofilia e o daltonismo. Bom, o que seria cada um? O daltonismo, então, seria a dificuldade da gente de distinguir, né, o vermelho do verde, certo? E a hemofilia seria a dificuldade que as pessoas têm em coagulação sanguínea. Vamos pegar um exemplo. Alguém, né, corta o seu braço, a perna, enfim, e começa a sair sangue. Sai sangue, né, e não para mais. Então a pessoa pode morrer, né, por falta do sangue, né, porque a gente sabe que o sangue é um combustível muito importante para nós, porque ele faz, né, várias reações químicas ali, ele leva os nutrientes para dentro das células, ele retira o gás carbônico e assim por diante, né? Então, o sangue é de fundamental importância para nós. Mas dentro desse conteúdo de hemofilia e daltonismo, então a gente tem aqui herança ligada ao sexo. Tá? Então essas duas doenças, tanto a hemofilia quanto o daltonismo, está ligado ao sexo. Então aqui, pessoal, a gente tem as células somáticas, aquelas que vêm 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, né? Então a soma dos dois vai formar um total de 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos estão dentro de uma célula, né, de uma pessoa, por exemplo. Nós sabemos que o organismo humano tem cerca de trilhões de células, né, aproximadamente 60 trilhões de células. Imagine, né, todos esses 60 trilhões de células, todas as células dentro do núcleo, né, de uma célula, tem esses 46 cromossomos que 23 vieram de herança do pai e 23 de herança da mãe. Aí a soma dos dois formaram, né, as células somáticas que aqui diz. Tá? Da espécie humana ali, somam 23 pares de cromossomos, por exemplo, 23 pares, então o total são 46 cromossomos, onde os 22 aqui, pessoal, são pares de cromossomos autossomos, tá? Isso aqui, autossomo, não vai definir o sexo do indivíduo. Aqui, desses 22 pares de cromossomos, vai ter, por exemplo, as características do organismo, são cromossomos de tamanhos iguais, tá? E eles estão sempre aos pares. E um par do cromossomo final, lá dentro do cariótipo humano, o que seria o cariótipo? É a organização, né, que se encontra os cromossomos lá dentro do núcleo de uma célula, certo? Então, digamos que um par desses cromossomos vão ser os sexuais. Lembrando que as mulheres, né, são representadas por XX e os homens são representados por XY. Tá? Então, digamos que aqui a mulher, quando for 2x, nós temos que associar as mulheres, né, e os homens XY. Então, são cromossomos sexuais esses indivíduos aqui. Voltando aqui, então, pessoal, sobre hemofilia. Tá? Então, vamos começar por hemofilia. Então a gente tem o alelo H, Hzão dominante, tá? Quando a letra é maiúscula, vai ser sempre uma característica dominante. E o alelo, quando for minúsculo, é recessivo. Lembrando que a hemofilia e o daltonismo são características recessivas, tá? Então são doenças ligadas ao sexo de característica recessiva. Então nós temos aqui, pessoal, né, XX. Lembra o que é XX? É uma mulher. Quando é Hzão, esse H aqui de cima representa se ela é normal, se ela é hemofílica. Se for dominante, letra maiúsculas aqui, quer dizer que ela é uma pessoa normal. Tá? Então aqui tem uma mulher normal e quando tem duas letras iguais, ela vai ser homozigota, certo?
Aqui é a mesma coisa, é mulher, né, XX mulher, ela é normal, porém ela está portando um gene da hemofilia. Então ela é normal, porém aqui, ó, se ela fizer um outro cruzamento, talvez possa, né, ter um filho com características hemofílicas, certo? Então aqui é uma mulher heterozigota, porque tem letras diferentes. Aqui são letras iguais, então são homozigotas. E aqui seria um homem normal. Então a letra maiúscula são pessoas normais. Então é um X e Y, quer dizer que é um homem normal aqui. Nesse caso aqui, então, tem XX, digamos que isso aqui é um genótipo de uma mulher hemofílica, tá? Então, hemofilia é representado por letra minúscula. E aqui seria um homem hemofílico também, tá? Então, a gente tem um cruzamento, né? Se a gente fizer um cruzamento aqui entre uma mulher, nesse caso, a mulher é heterozigota e o homem é normal. Tá? Então, o que a gente faz? Isso aqui é chamado de quadrado de Pinet, certo? O famoso chiqueirinho. E a gente, no primeiro quadrinho aqui, pessoal, a gente nunca utiliza ele para nada. É como se fosse um joguinho da velha ali e a gente vai distribuir essas letras aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma mulher e as características dela. Por exemplo, eu tenho um XHzão e um XHzinho, certo? Eu vou distribuir dessa forma. Tá? Então, uma letra em cada quadrinho. A mesma coisa aqui, XHzão, ó, XHzão e Y. Tá? Então, aqui é o homem, tanto faz se eu vou pôr aqui ou se eu vou pôr aqui o homem. Aqui, no caso, é a mulher e aqui, no caso, o homem. O cruzamento dos dois, o cruzamento dos genes, vai totalizar aqui no percentual de 100%. Tá? Então, eu pego uma característica que é dominante sempre. Nesse caso, os dois são dominantes. Então, tanto o cromossomo da mulher é dominante e o cromossomo do homem também é dominante, tá? E aqui vai ser o quê? Lembra que sempre quem vem primeiro aqui no cruzamento são características dominantes. Nesse caso, quem está dominando é o Hzão. Esse é recessivo, então esse vem na frente. Esse XHzão vem para cá. Tá? Então vai ficar assim, XHzão. Agora vem uma característica da mãe, que é XHzinho. Sempre pega uma característica do pai e uma da mãe, vice-versa. Nesse caso aqui, então, quem vem primeiro é esse aqui. Ó, o gene da mãe vem primeiro, então o gene da mãe desce para cá. Tá? Então vem XHzão e agora vem o gene do pai, que é Y. Tá? Então aqui é um homem normal que vai nascer. Um filho do sexo masculino normal para hemofilia. E nesse caso aqui, tem XHzinho e Y. Quem vem primeiro? O da mulher, o gene da mulher ou o gene do homem? Vai ser o da mulher, tá? Então vai ser XHzinho e Y, tá? O Y é sempre no final. Isso representa o do sexo masculino, o Y. O que resultou nesse cruzamento, pessoal? Nesse cruzamento, então, resultou aqui, ó, a mulher XX vai ser uma mulher normal, aqui também vai ser uma mulher normal, porém ela é portadora da hemofilia, certo? E aqui vai ser XY, que é um homem normal, e aqui é um homem hemofílico. Então, digamos que, quantos por cento de mulher normal deu? Deu 50% de mulher normal, e quantos por cento de homem normal? De homem normal deu 25%, ó, homem normal, e aqui vai ser o quê? 25% de homem hemofílico. Tá? Então, isso é como se faz o cruzamento desses indivíduos aqui. Agora, sobre o daltonismo, então, o daltonismo é aquela dificuldade de distinguir as cores, né? O exemplo, a dificuldade de distinguir a cor vermelha do verde, tá? Então, digamos que aqui todos esses genótipos aqui, genótipos são as letras, tá, pessoal? São as características do indivíduo. Então, aqui tem a mulher XDzão, 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 XDzinho e XDzão e o homem aqui. Todos eles são normais, exceto esse aqui. Esse aqui também é normal, porém, ele está portando um gene do daltonismo. A gente sempre tem que levar em consideração isso aqui, tá? Lembrando que quando as duas letras estão iguais, se são duas letras maiúsculas, são características homozigotas. Quando duas letras são diferentes, são características chamadas de heterozigotas, tá? Nesse caso, são todos normais porque tem as letras dominantes, quer dizer que não é daltônico, tá? Então é normal. Quando for características recessivas, por exemplo, XDzinho, XDzinho, seria uma mulher daltônica. E quando é XDzinho e Y, é um homem daltônico. Então aqui as dificuldades de distinguir o cor do vermelho, né, do verde,
e assim por diante. Então, um exemplo, se a gente fizer um cruzamento entre uma mulher daltônica portadora com um homem normal, qual será o resultado? Fazer o cruzamento então no quadrinho de Pinet, quadrado de Pinet. Então nós sabemos que aqui nunca vai ser utilizado para nada esse primeiro quadrinho, e eu vou começar a distribuir, né, esses genótipos aqui dos indivíduos. Então eu vou pegar um X Dzão aqui da mãe e um X Dzinho da mãe, e o X Dzão do pai e o Y do pai. Tá? Eu vou distribuir isso aqui. Lembrando que tem que misturar esses genes. Sempre uma característica vem da mãe e uma vem do pai. Lembrando que o importante que a gente tem que salientar, né? Sempre quem é dominante vem na frente, tá? Nesse caso aqui, os dois são dominantes, então tanto faz se vem do pai ou se vem da mãe. Então aqui vai ser XDzão, XDzão. Nesse caso aqui tem um XDzão e um Y. Então quem vem primeiro vai ser o X Dzão que está dominando e o Y vem depois. Nesse caso aqui tem o XDzão e XDzinho. Lembra que uma característica vem do pai e outro vem da mãe, ou vice-versa, respeitando quem é dominante primeiro. Quem é dominante é XDzão ou XDzinho? Obviamente que seria XDzão. Então eu coloco aqui XDzão e XDzinho. A mesma coisa aqui. Ó, Y e XDzinho. Então, XDzinho vem primeiro e o Y vai depois. O que resultou nesse cruzamento observando? Nós temos aqui uma mulher que ela é normal. Aqui é uma mulher normal também portadora. Então, aqui tem 50% de mulher normal. Vamos colocar direto.